Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Henrique, nós vamos falar um pouquinho sobre informática básica. Eu sou formado em rede de computadores, né? Formei lá na Estácio em 2011. Depois eu fiz uma especialização em docência universitária, lá na FABEC. E, né, agora finalizei recentemente uma especialização em segurança da informação, né, lá na UEG de Trindade. Então já tem um tempinho aí que estou na área de informática, tem em torno aí de uns 12 a 13 anos, e que eu estou na área da docência aí, na área educacional, já tem uns 7 anos mais ou menos. Atualmente estou no ITEG e a gente vai acompanhar aí um pouquinho sobre informática básica. Então, muito comum você se perguntar, né, o que é informática. Às vezes você ouve no dia a dia, você ouve o pessoal falar, você ouve na mídia, na TV, no rádio, mas nem sempre a gente está habituado com o conceito, o que significa realmente informática. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre informática. Informática, primeiramente, é a ciência que estuda o processamento da informação. O que é esse processamento? É a manipulação da informação, né? Então, por exemplo, né, se eu tenho um nome chamado Pedro Henrique Pereira Soares, né, e aí eu atribuo alguma característica a esse nome, por exemplo, Pedro Henrique, moreno, 1,91 m, sexo masculino. Então eu tenho uma informação, ou seja, eu tenho dados de algo, característica de algo, organizado de forma a produzir um significado. E se eu pego essa informação e faço qualquer tipo de manipulação, por exemplo, eu copio essa informação e te passo, né? Eu estou manipulando essa informação, ou seja, eu estou fazendo um processamento. Então, qualquer tipo de manipulação, excluir, copiar, modificar, né, é um tipo de manipulação. Então, informática é a ciência que estuda esse processamento, estuda toda essa gama da informação. A palavra mesmo, informática, o significado dela é informação automatizada, e hoje ela é totalmente dispensável no dia a dia, né? Não precisamos nem citar aí que hoje praticamente quase nada é feito sem o uso aí da informática, sem o uso da tecnologia. Vamos falar um pouquinho também sobre o que é o computador, né? Computador também gera uma série de dúvidas, né? Às vezes para você que está fazendo esse curso, pegando essa aula de revisão, e, né, você tem essa dúvida aí sobre o que realmente é um computador. Então, pensamos no computador como aquele conceito, né? Só aquela máquina, né? Gabinete, né? Que faz ali aquele processamento, aquele PC que fica lá em cima da mesa e etc e tal. Mas, na verdade, o computador é todo dispositivo capaz de fazer computação. Como assim, professor? É um dispositivo capaz de armazenar, receber, né, processar e transmitir qualquer tipo de informação. Dentro dessa característica, eu te pergunto, por exemplo, seu celular pode ser considerado um computador? Seu celular recebe informação? Por exemplo, você não recebe a mensagem do WhatsApp? Seu celular envia informação? Você não consegue enviar uma fotinha? Ele armazena? Então, hoje, praticamente todo dispositivo eletrônico que é capaz de enviar, receber, armazenar e processar pode ser considerado um computador. Aí a gente tem uma série, né, de equipamentos que pode ser considerado um computador, por exemplo, notebook, netbook, tablet, smartphone, muitas TVs hoje elas já vêm com sistema operacional, já vem, né, com você podendo acessar a internet, podendo instalar programas, jogar e uma série de outras funções. Então tudo isso pode ser considerado um computador. E qual que é a importância dos computadores? Qual que é o diferencial? Então, se você for voltar um pouquinho no tempo, há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos, não é tão velho assim, mas foi lá para a fase de 2002, mais ou menos, 2003, eu tinha 12 anos de idade. E eu comecei a trabalhar numa empresa, né, e só para contextualizar um pouco para você, essa empresa ela não tinha computadores ainda, estava começando o processo de informatização da empresa, o pessoal estava organizando os computadores, estava fazendo cabeamento, naquela época não era tão fácil, né? Hoje a gente chega lá no dia, né, monta tudo num final de semana só, né, a rede de uma empresa. Naquele tempo não, demorava um pouquinho, tinha que capacitar funcionário, enfim. Então eu fui contratado para fazer alguns tipos de serviço, entre eles eu analisava as notas, né, fazia um levantamento do que os vendedores tinham vendido na semana. Então, toda sexta-feira eu ia lá para o segundo andar, pegava aquele tanto de caixa, aquele tanto de nota, pegava os livros caixa, ia anotando um por um, jogava numa planilha,
né, fazia um cálculo lá com a calculadora e passava para o gerente a soma do resultado semanal. E aí depois que informatizou tudo, depois de alguns meses, se não me engano uns 2 meses, o gerente, eu lembro até hoje de uma cena que o gerente me chamou na mesa dele e falou: Pedro, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. E aí ele digitou lá, mostrou para a tela, algo que eu não conhecia na época ainda, só estava vendo o pessoal trabalhar, deu lá um comando lá e começou a imprimir. Aí ele imprimiu uma folha e veio me trazer aqui, ó, serviço que você fazia em praticamente meio dia de serviço, eu consigo fazer agora em 5 minutos. Consigo puxar as vendas dos meus vendedores, né, a qualquer hora que eu quiser agora. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Antigamente era muito mais difícil, né, para o administrador de uma empresa, para o gerente, para a pessoa que estava ali na frente, tomar algumas decisões. Então o computador ajudou demais, o computador ajudou na tomada de decisão. Hoje os gestores das empresas conseguem ter um levantamento de informações, levantamento de dados nas mãos para facilitar essa gerência dessa informação. Aumentou demais a produtividade. Então, por exemplo, né, antigamente era necessário, na década de 60, 20 pessoas para se construir um carro. Né? Hoje, em média, né, nas indústrias, são 3 pessoas envolvidas no processo diretamente, sem falar na agilidade de produção. E na redução de custos, né? Se eu tenho menos pessoas para poder produzir algo, e se eu consigo tomar decisões rapidamente, obviamente o meu lucro aumenta bastante e meus custos diminuem. Então o computador ajudou muito nessa questão. E hoje nós temos computadores em todos os segmentos, né? Nós temos aí um satélite, ou seja, nós temos computadores no espaço, né? Nós temos computadores falar na questão, nós temos computadores bem longe da Terra hoje. Nós temos computadores em fábricas, nós temos computadores na lanchonete, né? Hoje você pode ir na lanchonete e ver que, né, a atendente ali provavelmente vai te atender num computador, vai passar o seu pedido ali. Então hoje tudo está envolto em meio à tecnologia, em meio ao computador. Falar um pouquinho sobre a história do computador, né? Começa aí com Charles Babbage, que ele é considerado aí o pai da informática, né? Ele viveu de 1791 a 1871 e ele inventou um tal de uma máquina analítica, né? Era uma máquina mecânica que realizava cálculos. E todos os computadores hoje são baseados na arquitetura, né, inicial dessa máquina. É óbvio, né, que tudo mudou, tudo evoluiu, novas tecnologias foram adicionadas. Essa máquina ainda era mecânica, não era digital, mas devido a essa arquitetura, né, começou a surgir aí as primeiras noções aí do que seria o computador moderno, né? E aí a história do computador moderno é dividida em 5 gerações. Nós temos aí a primeira geração, né, que nós temos os computadores gigantes, que ela vai de 1946, né, até mais ou menos 1959. E eram computadores gigantes, computadores que davam uma sala inteira, né, computadores que precisavam de muita energia para funcionar. Né, para você ter ideia, né, tinha quilômetros de fio, né, tinha um tamanho gigantesco. Aí nós temos aí algumas informações do primeiro computador mais famoso, né, que é o ENIAC, né, que era um computador gigante, tomava uma sala inteira, né, e muitas vezes a energia e tudo que era necessário tomava boa parte do andar onde ele estava. E ele, né, pra você ter ideia, pesava 27 toneladas. Né? Pra você ter ideia, hoje, um carro popular, o carro do seu pai, ou o carro do seu tio, ou o seu carro, ele pesa em torno aí de 900 kg a 1,5 tonelada. Né? Então era muito peso, o computador era muito grande. E aí nós temos a segunda geração, que vai de 1959 até 1964. Houve uma mudança gigantesca aí, porque foi inventado os transistores, ou transistores, e o computador diminuiu bastante o tamanho, né? Na segunda geração também ele passou a ser utilizado, né, para fins comerciais. Antes era só as grandes universidades que tinham, né, alguns exércitos de alguns países, e aí da década de 60 em diante algumas grandes empresas começaram a comprar computadores também para agilizar o processo de contabilidade, processamento das informações, entre outras coisas. Na segunda geração também foi inventado o teclado e o monitor, que até então não tinha. E aí nós pulamos da terceira geração, que foi de 1964 a 1976. Então nós pulamos para a terceira geração, que vai de 1964 a 1976. Na terceira geração houve um salto gigantesco de tecnologia, os computadores ficaram bem menores,
ficaram mais parecidos com o que temos atualmente. Foi inventado o circuito integrado. Antes os computadores funcionavam com peças separadas, né, sem estar conectadas em si, elas eram conectadas por fios, né, e agora não, agora várias das peças dos computadores passaram a ser conectadas diretamente numa mesma placa. E isso aumentou demais a velocidade do computador, porque a informação não precisava percorrer todo o fio, né, ela estava ali bem próximo uma peça da outra, podia trocar informações rapidamente. E nós chegamos na quarta geração, 1977 até 1991. A quarta geração é basicamente a mesma arquitetura que nós já conhecemos hoje nos computadores. Os computadores possuem praticamente as mesmas peças que nós conhecemos hoje. Né? Surgiu os processadores, surgiu aí os sistemas operacionais, surgiu a linguagem de programação orientada a objeto e o computador passou a ser conhecido mais ou menos como nós conhecemos hoje, né? Então passou a ser bem parecido. E nós temos aí, né, algumas fotinhas de computadores de segunda geração e terceira geração. E, finalmente, fomos para a quinta geração, né, de 1992 até hoje. A quinta geração, ela, embora seja a mesma arquitetura da quarta, por exemplo, você encontra basicamente as mesmas peças dentro do computador, mas ela é marcada por algo diferente, a conectividade. Então, hoje, praticamente tudo conecta em alguma coisa. Então, por exemplo, lá na sua casa, sua TV conecta no seu videogame conecta no seu celular, sua TV conecta no seu celular. Há uns 10 anos atrás era impensável chegar em casa com o meu celular e já conectar o celular na TV, conectar o celular no videogame, né, fazer uma rede interna com todas essas conexões. Cafeteira eletrônica hoje conecta na sua rede, conecta no seu celular. Você pode gerenciar que horas você faz seu café através do seu celular. Então, várias coisas conectam uma na outra. Então, a quinta geração é marcada pela conectividade, a facilidade da conexão das coisas. Surgiram também aí os sistemas operacionais 64 bits, né, e os processadores com mais de 2 núcleos, né, mais de um núcleo. Então, quinta geração, nós estamos nela até hoje, embora alguns especialistas da área falam, né, citam que provavelmente nós estamos no começo da sexta geração, que seria, né, a inteligência artificial. Alguns outros fatos importantes sobre a história do computador. Na década de 60, igual já citei para vocês, surge aí o teclado, o monitor, o computador é usado para fins comerciais. Surgimos também aí, na década de 90 a criação do Windows, né? Na verdade já existia um pouco antes, mas na década de 90 popularizou o Windows 95, né, que acabou dando uma outra cara para o computador e facilitando bastante a propagação do computador aí pelo mundo afora. E a partir de 2000 o computador ficou totalmente integrado dentro da sociedade, não podendo mais ser dissociado dela. Vamos falar um pouquinho agora sobre duas coisas básicas no computador para a gente começar a entender um pouquinho sobre a questão do computador. O computador é basicamente dividido em duas partes: hardware e software. Hardware é a parte física do computador, ou seja, né, aquilo que eu posso tocar, né, com a minha mão. Então, se você tiver em dúvida, né, o que é hardware, o que é parte física, o que é software, o que é parte lógica, basta você lembrar que hardware são as peças, né, tudo que está ali fisicamente envolvido no computador. Então, eu consigo pegar. Né, se você consegue pegar, é hardware. Peça, computador, processador, memória, HD, gabinete, monitor, tudo aquilo que você consegue colocar à mão, né? Então, hardware são as peças ali que vão fazer o computador funcionar. Nós temos software. Software é a parte lógica do computador, né? Aquilo que você não consegue pegar. São os programas, aplicativos, apps que você baixa, por exemplo, WhatsApp, Facebook, né? Uma foto que você posta, por exemplo, no WhatsApp. Ela é uma parte lógica, você não consegue pegar nela, né? Mas ela está ali, né, dentro do sistema do computador. Então, tudo aquilo que você consegue mexer no computador, mas que você não consegue pegar, é a parte do software. E aí nós temos vários: Word, Excel, né, PowerPoint. Cada um dos softwares faz uma função diferente. O principal software é o sistema operacional. O sistema operacional, ele é como se fosse o gerente, né, do computador. É ele que vai organizar o computador, é ele que vai gerenciar, é ele que vai definir o hardware, ele que vai organizar e gerenciar toda a parte de memória, processamento, HD,
né? Então é ele que vai definir onde alocar os recursos do computador. Imagina um gerente aí de uma loja, por exemplo, uma loja de calçados. Se eu tiver o caixa, tiver o vendedor e tiver a menina da limpeza, a loja está lá, a loja está aberta, está funcionando. Porém, se eu não tiver o gerente para organizar, como que vai ser? Vai ser maior bagunça. O vendedor vai fazer o que ele quer, vai abrir a loja a hora que ele quiser, a menina da limpeza também, a menina do caixa pode não estar lá na hora que o pessoal for pagar a conta e nada vai funcionar. Então, o sistema operacional é como se fosse o gerente, ele vai estar ali para organizar, né? Vai estar ali para dar instruções, para fazer tudo funcionar. E para criar uma plataforma, uma base, para que outros aplicativos possam rodar. Então, pensa, por exemplo, no seu celular. Seu celular, se ele for Android, né, tem lá o sistema operacional Android. Então, o Android é como se fosse uma base onde você vai instalar seus programas, por exemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, você está instalando aquilo ali em cima da onde? Em cima do Android, em cima do sistema operacional. E aí nós temos vários outros tipos de software, Word, Excel, PowerPoint. A gente vai ver alguns deles agora, o Word, Excel, né, e mostrar um pouquinho como que é o funcionamento dele para vocês. Então, aqui eu tenho um computador, nós vamos aprender agora um pouquinho sobre o Word. Vamos abrir aqui o Word. Primeiro eu vou lá no botão iniciar. Eu venho aqui na caixa de pesquisa e digito Word. Você vai ver que ele já vai aparecer o ícone aqui do Word, no caso a versão do meu é 2013, mas pode ser qualquer versão funcionando da mesma maneira. Nós vamos clicar nele, ele vai abrir essa tela aqui para mim e eu vou escolher um documento em branco, que é para mim começar um documento do zero. Então aqui eu tenho o Word, que eu vou poder digitar, essa é a nossa interface gráfica, ok, onde eu estou passando o mouse. E aqui eu tenho nossas ferramentas, né, que vai me mostrar o que eu posso fazer, né, nesse Word. Aqui embaixo eu tenho essa folha, que ela se assemelha a uma folha de papel. Vou diminuir o zoom aqui embaixo para você ver. Aqui é como se fosse uma folha de papel, onde eu vou poder digitar a informação que eu quero. Por exemplo, posso fazer com o Word memorando, ofício, declarações, posso fazer uma carta, né, uma série de coisas aí que eu posso escrever, como se fosse uma folha do seu caderno que você pode escrever. Então eu posso clicar aqui, você vai ver que tem um cursor piscando, que é esse palitinho que está piscando aqui na tela, e então é só você digitar, por exemplo, vou digitar meu nome. Digitei, aí eu posso fazer algumas alterações com esse nome, por assim dizer, né, com o que eu digitei. Por exemplo, a primeira coisa que eu preciso fazer para alterar alguma coisa é selecionar. Então eu vou selecionar, como que eu faço isso, professor? Eu clico no começo da palavra ou no final. Clico com o botão esquerdo do mouse, seguro e arrasto. E aí ele vai ficar escuro, quer dizer que está selecionado. E eu posso vir aqui eu tenho as guias, tá? Que são aonde estão as minhas ferramentas, onde eu vou poder executar aquilo que eu quero, minha formatação de texto. Então eu tenho várias guias, tem a guia arquivo, tem a guia página inicial, a guia inserir, design, layout da página, referência, correspondência, revisão, exibição e, né, outras guias que eu posso ativar também. Cada guia dessa é responsável por um tipo de ícone, um tipo de função. Então vamos começar aqui na página inicial, hoje a gente vai ver ela. Então eu cliquei aqui, selecionei e aqui eu tenho as ferramentas que eu vou poder formatar o meu texto, modificar o meu texto. Aqui eu tenho o tipo de letra ou tipo de fonte, fonte é a letra, e eu posso escolher qualquer tipo, por exemplo, vou colocar esse aqui só para vocês verem como fica. Então tá vendo que o texto mudou completamente? Vou aumentar o zoom aqui um pouco. Se eu selecionar de novo, posso ir mudar, vamos colocar uma mais diferente, então. Essa daqui. Mas conforme a gente aprendeu, conforme você aprendeu aí nas aulas, né, o padrão de fonte para documento oficial é Arial ou Times New Roman. Então vou lá na Arial, vou clicar, selecionar. E do lado da fonte, do tipo de fonte, eu tenho o tamanho, né? Então o tamanho é para me aumentar essa fonte. Então eu vou aumentar aqui, colocar um tamanho 24, tamanho 22, 36 e assim vai, tamanho que eu quero, né? E aqui eu tenho alguns ícones, né? Vamos mostrar só alguns, né? Só a fim de revisar algumas funções importantes.
Então aqui eu tenho o negrito. Se você colocar o mouse, olha que interessante. Se você colocar o mouse em cima, por acaso você esqueceu do que o professor falou, do que você viu, e se você tiver na dúvida, você colocar o mouse em cima, ele vai te aparecer aí, ó, qual que é o nome da função e o que ela serve. Por exemplo, negrito, a tecla de atalho e o que ela faz, colocar o texto em negrito. Então, aqui eu posso clicar, ele vai ficar mais forte. Eu tenho o itálico. Então, ó, se você clicou uma vez, você marcou, ele ficou mais forte. Professor, eu não quero. Selecione de novo. Você vai ver que ele está ativado. Tudo que está marcado, igual eu estou passando o mouse aqui em cima, ele está selecionado. Se eu quiser desselecionar, se eu quiser tirar a seleção, é só eu clicar nele de volta. Ó lá. Então, cliquei e selecionei. Cliquei de volta, eu desmarquei. Tirei a seleção. Itálico, deixei ele um pouco tombado para o lado. E o sublinhado. O sublinhado vai deixar com traço embaixo. Uma coisa interessante, sempre que tiver uma setinha do lado do ícone, quer dizer que você pode optar por mais de uma função. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na setinha do lado do sublinhado, ele vai me dar vários tipos de sublinhado, por exemplo, ondulado. Olha lá. Ou, se eu quiser, 2 traços, e assim vai. Vou desmarcar o sublinhado, nós não queremos ele. E aqui eu tenho, né, a cor da fonte, ou seja, a cor do texto. Então eu posso clicar e colocar vermelho, ou se eu não quiser o vermelho, eu clico no ícone do lado e escolho a cor. Aí você pode ver que são várias cores aí e eu posso fazer a escolha. Aqui em cima eu tenho esse ícone aqui, ó, que são 2 A's, um A maiúsculo e um minúsculo. Isso aqui é maiúsculo e minúsculo. Maiúscula e minúscula. E ele serve para quê? Para trocar essas letras para maiúsculo e para minúscula. Por exemplo, se eu quiser tudo maiúsculo. É muito útil isso, principalmente quando você está digitando, né? Por exemplo, às vezes você vai digitar o nome das pessoas, você não quer ficar apertando Shift toda hora. Você digita e depois faz essa troca que ele vai te auxiliar. Então, se eu quiser tudo minúsculo, se eu quiser a primeira letra da palavra, só a primeira letra em maiúsculo, como se eu fosse fazer um parênteses, ou se eu quiser cada uma das letras, das primeiras letras, em maiúscula. Ó, colocar cada palavra em maiúscula. Por exemplo, nome pessoal é assim, cada palavra em maiúscula, e eu tenho a minha facilidade para poder executar isso. E aqui também eu tenho aqui o sublinhado, aqui eu também tenho o alinhamento, né? E aqui eu tenho o alinhado à esquerda, aqui eu tenho o centralizado, você vai ver que ele vai ficar no meio. Aqui eu tenho o alinhado à esquerda, né? E aí eu posso alterar. E aqui eu tenho o justificado, já mostro para que ele serve. Então, vou mostrar para vocês então a função aqui do justificado. Então eu vou apagar esse nome aqui. Se estiver me acompanhando, digita esse código. Vai aparecer um textinho aí para a gente poder mexer. Opa! Digitar só 2.2 para ficar um texto curto. E aí vai aparecer um texto base aí que está alocado aí no Word. Então aqui eu tenho um texto que você pode ver que ele não está alinhado, né? Então uma frase termina em um local, outra termina em outro. Você pode ver que não está terminando alinhadinho, está todo desconfigurado. Então eu posso selecionar esse texto, vir aqui e apertar o justificado, que aí ele vai ficar retinho, né? E aí ele consegue arrumar certinho para mim, para ficar tudo organizado, não ficar bagunçado onde começa e onde termina as frases, né? Aqui também eu tenho os marcadores que eu posso colocar nos textos. Então eu posso escolher aqui um marcador, qualquer um deles, para colocar nos parágrafos. O marcador só fica nos parágrafos. Ou eu posso também, então é só clicar e escolher. Se eu não quiser nenhum, por exemplo, eu clico e escolho nenhum. Ou se eu quiser, por exemplo, numeradores, 1, 2, 3, eu posso colocar também. Então, aqui, ó, número 1,
Na hora que eu der Enter, que eu for digitar alguma coisa, ele já vai aparecer como número 2. Digitei de novo, já aparece com o número 3 e assim por diante. Aqui no numeradores eu também não tenho letras, tenho um numeral romano, então eu posso organizar da maneira que eu optar, ok? Isso aqui é um pouquinho do Word, só para você revisar, né, e fazer alguns exercícios a partir de agora. Então vamos lá para o Excel, vamos mexer um pouquinho no Excel, ver aí um pouquinho do básico do Excel, relembrar algumas ferramentas. Então para abrir o Excel você vai lá no Iniciar, você vai digitar lá Excel, ele vai aparecer aqui para você, por exemplo, que já apareceu para mim, ele é verdinho com símbolo do X branco. E aí eu clico nele, ele vai abrir a tela do Excel, a interface gráfica. E aí eu tenho vários quadradinhos, como você pode ver. Você aprendeu que o nome desse quadradinho é célula, ok? Então cada quadradinho desse aqui é uma célula. E aqui eu tenho as funções onde que eu possa configurar, que eu possa formatar aí a minha planilha. Então o Excel é para desenvolver planilhas que vão fazer cálculos automáticos. A gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui agora. Por exemplo, aqui ó, eu tenho umas colunas. Colunas são organizadas de forma alfabética, né? Colunas são organizadas de forma alfabética. E as linhas são organizadas de forma numérica. De modo que a junção, o encontro de uma coluna com a linha, forma a célula. Então, cada célula tem um nome, que é o nome da coluna e o nome da linha. Por exemplo, a célula que eu estou, C6, quer dizer que eu estou na coluna C, na linha 6. Se eu for para a célula K, 9, quer dizer que eu estou na coluna K, na linha 9. E assim por diante. Aqui eu tenho algumas ferramentas, né? Primeira que eu vou mostrar para vocês, né, são as bordas. Esses quadradinhos, essas linhas azuis que fazem a célula, ela não aparece na hora de imprimir. Então, por exemplo, se eu der um Ctrl P para imprimir aqui, você vai ver que não vai aparecer, porque não tem nada para imprimir. Mas se eu, por exemplo, selecionar aqui, vir aqui no botão de bordas e colocar todas as bordas e dar imprimir de novo, você vai ver que já vai aparecer aqui uma mini tabela. Então, o que nós fizemos, professor? Nós selecionamos, ok, selecionar a parte que você quer. Como que eu faço para selecionar, professor? Coloco o mouse no começo, no meio da célula onde eu quero selecionar, clico, seguro e arrasto. Então, eu vou selecionar. Eu posso selecionar uma ou posso selecionar 100, se eu quiser. Varia do que você está querendo fazer. Então, eu vou selecionar aqui 7 linhas e 4 colunas. Nota que você vai ver que vai aparecer para você a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, bem embaixo ali, da onde você está selecionando. Ou aparece aqui também, por exemplo. Olha lá. Presta atenção bem aqui onde eu vou passar o mouse. Você vai ver que vai aparecer 7 linhas, 5 colunas, 7 linhas, 4 colunas e assim vai. Então aqui ó, eu tenho as ferramentas. Esse aqui é para mim colocar borda. Eu posso clicar na setinha e escolher. Eu tenho aqui borda inferior, borda em cima. Tenho todas as bordas. Posso colocar aqui todas as bordas. E aqui eu tenho aquelas mesmas ferramentas que a gente viu no Word. Tem o tipo da letra, o tamanho, negrito, itálico, sublinhado. Né? Aqui eu posso mudar a fonte da letra, vou colocar Arial, o tamanho e assim vai. Aqui eu tenho uma ferramenta que é um balde de tinta, que é o preenchimento. Então aqui eu tenho a cor do preenchimento, ou seja, eu posso selecionar uma célula, só clicar em cima dela, tá? E vir aqui e selecionar uma cor para ela, uma cor de fundo que vai ficar embaixo dela. Você pode ver que ela está azul. Ou posso clicar aqui e selecionar, ela vai ficar verde. Ou aqui, ela vai ficar amarela. E assim vai. Ou posso selecionar mais de uma também. Então, se eu quiser que tudo isso fique laranja de uma vez só, posso selecionar. Se eu quiser que isso tudo aqui fique azul, também posso selecionar tudo de uma vez só. Professor, como que eu faço para escrever então? Para escrever é só eu clicar em cima e digitar, por exemplo. E aí eu só
clico na célula e digito. Então essas são as nossas ferramentas básicas do Excel. Posso aumentar essa coluna e essa linha, por exemplo, quando eu for aumentar a coluna, eu posso colocar o mouse aqui no meio. Eu vou lá na barra de títulos é onde estão os nomes das colunas, ou os números da linha, onde eu estou passando o mouse. Vou lá na barra de títulos, clico com o mouse, seguro e arrasto. Então você vai, por exemplo, se eu quero aumentar a coluna D, eu vou entre a coluna D e a coluna A. Coloco o mouse, você vai ver que a seta vai mudar, vai ficar essa seta preta com a espessura mais fina. Você clica, segura e arrasta. Para a esquerda, aumenta, para a direita, para a direita aumenta, para a esquerda diminui. Mesma coisa com a linha, eu vou lá no número da linha que eu quero aumentar. Por exemplo, se eu quero aumentar a linha 5, eu vou entre a linha 5 e a linha 6, clico, seguro e arrasto. E aí eu posso aumentar essa linha de acordo com o que eu quero. Aproveitando aqui para mostrar para vocês também que aqui eu tenho os alinhamentos. Então, por exemplo, aqui eu tenho os alinhamentos verticais e aqui eu tenho o alinhamento horizontal. O que é isso, professor? Por exemplo, você pode ver que o Thiago está alinhado à esquerda, né? Mas e se eu não quiser? Se eu quiser ele alinhado ao centro, posso clicar aqui no alinhamento. Se eu quiser ele alinhado à direita, né? E assim vai. Ah, mas eu quero ele alinhado em cima, ele está embaixo, eu quero ele em cima. Ah, não, ele está no meio, em cima eu quero ele no meio. E assim vai, posso fazer os alinhamentos aí. Então, posso fazer essas funções aí. E nós temos aqui também o mesclar. Mesclar, ele funciona como, professor? Ele junta uma célula com a outra. Então, por exemplo, se eu quiser juntar todas essas células aqui numa só, todas as primeiras células, eu seleciono tudo, venho aqui mesclar, ele vai me perguntar se eu quero apagar, porque só vai ficar o primeiro nome, que é Pedro. Eu coloco sim, e aí eu consigo mesclar. Nota que o pauzinho que ficava no meio aqui, ó, a linha que ficava no meio, sumiu. Então essa linha que ficava no meio aqui, ó, sumiu. Então quer dizer que essas células agora são uma só. Então eu posso fazer isso com quantas células eu quiser. Por exemplo, selecionar aqui, vou apertar mesclar, ele vai tirar toda a mesclagem que já tenha. No nosso caso tinha bem aqui onde estou passando o mouse. E vou clicar, ele vai mesclar tudo numa só. Então essa é a função de mesclagem. Aqui, ó, aproveitando, eu tenho a setinha aqui para trás e a setinha para frente. Setinha para trás, ela volta o que você já fez. É o famoso Ctrl Z, né? Então, se eu quiser desfazer o que eu fiz, é só apertar. Se eu quiser refazer, é só apertar a setinha para cima, ou Ctrl Y, né? Ó. Muito útil para você no seu dia a dia. Então, essas são as ferramentas básicas, né, do Excel. Tem mais uma aqui que é o botão de limpar. Então eu posso selecionar, ir aqui em página inicial, vir aqui na ferramenta da borracha e clicar em limpar tudo. E aí ele vai limpar isso aqui para mim, ó. Selecionei, vim aqui, limpei tudo. Então esse é um pouquinho do Excel aí para você. Então, pessoal, era isso, né? Agradeço, né, a participação de vocês e desejo a todos bons estudos, né, uma boa tarde, e lembrando que informática é prática, bora praticar.